Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, meu irmão. Hoje é dia de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Você está vivo? Tem problemas? Eu também tenho os meus. Mas o nosso Deus é aquele que é mais poderoso do que tudo. E Ele pode trazer alegria em nossa vida quando nós nos colocamos sob a proteção do Altíssimo. E quando nós vamos em direção ao Senhor, Ele nos acolhe, nos abraça. E quando não temos força, nos carrega no colo. Esse é o nosso Deus bondoso. E nós juntos hoje, é alegria ver você junto conosco, meditando, estando aos pés do Mestre. O evangelho que meditaremos nesta quarta-feira está em Marcos, no capítulo 3, do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quando eu fico olhando para Jesus, quando eu admito na minha vida, aceito e autentico que Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Não há outro Deus fora dele. E eu fico olhando aquele homem sendo Deus, que olha sempre com misericórdia para todos ao seu entorno. Ele entrou na sinagoga e tinha um homem de mão seca. O Senhor não só cura aquele homem, mas o Senhor o chama a estar no meio. Naquele tempo era muito forte o preconceito em relação aos defeitos físicos, né? Não defeitos, né, meu irmão? São deficiências. Ninguém é defeito, nós somos todos perfeitos aos olhos de Deus. Perdão pela palavra. Mas aquela mão seca daquele homem que o atrapalhava muitas vezes a ganhar o seu sustento. O Senhor cura aquele homem e traz aquele homem para o centro, para o meio do povo, dizendo que vós sois tão importantes quanto todos os outros que estão aqui. Não, independente do que você esteja passando, de repente nós somos perfeitos aos olhos do mundo, porém, no nosso coração há uma deficiência, uma falta de perdão. O Senhor hoje nos convida a estar ao meio. O Senhor quer nos curar. Nos olha, independente por quais caminhos que nós passamos. Que nós sejamos, eu prefiro ser nesse dia, esse homem, com toda a sua fragilidade, com todas as suas limitações, do que ser os tais perfeitos em torno que só sabiam julgar, que estavam com a dureza no seu coração. Eu quero ter um coração aberto, porque aquele homem também só foi curado porque se abriu à graça de Deus. Eu e você precisamos estar abertos à graça do Senhor nesse dia. Esse Jesus que nos ama, que nos acolhe, que nos vê como iguais a todos, sem distinção, olhando nossas particularidades, nossas limitações e nos amando do jeitinho que nós somos.
E quando nos abrimos à graça, milagres e prodígios acontecem ao nosso redor. Que eu, neste evangelho, seja aquele que foi acolhido e amado por Senhor. Não sejamos os hipócritas que só julgavam e não entendiam que Jesus é o Senhor, que a nossa redenção e as portas do céu foram abertas, que o Senhor nos ama e nos redimiu. Senhor bondoso, adentre a tua casa, que a força do Espírito Santo invada seu coração e sejamos transformados nesse dia. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.